O tema de hoje, então, é Israel, o relógio de Deus. Amados, o texto básico que nós vamos ler é Mateus 24, 32 a 36. Jesus ele está falando aqui no capítulo 24 sobre o sermão profético, o princípio das dores. Ele fala sobre a grande tribulação, e quando ele vai falando ali sobre a vinda do Filho do Homem, né, os sinais, então são todos sinais que nós vamos examinar quando nós examinarmos os sinais da segunda vinda de Cristo. Mas ele diz no versículo 32, aprendei, pois, da figueira sua parábola, ou seu ensino. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, isto é, Jesus, está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Nesse último versículo, Jesus está falando sobre o dia e hora do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu fiz esses estudos em 1986 na igreja, a primeira vez, nós fizemos em 1986, não eram todos esses temas. Depois fizemos em 92, também era um número menor de temas. E em 1997, 98, de agosto de 97 até setembro de 98, é claro que eu não fiz todos os domingos, né? Alguns domingos não foram feitos. Nós levamos 36 domingos, 36 horas, falando sobre este assunto, que foram gravados em cassetes e vídeo, né? Hoje nós transformamos essas fitas de vídeo e de cassetes em CDs e DVDs, para serem preservadas. Mas como eu notei que estão defasados alguns, principalmente os fatos novos, ocorreram coisas novas, eu quis então, senti no meu coração um desejo, o Senhor colocou esse desejo de atualizar esses estudos. E eu pretendo fazê-lo agora em 2009. Quero dizer aos irmãos que Deus já começou a colocar algumas coisas mais para eu fazer. Não sei se o Senhor vai me confirmar isso, e se confirmar, nós vamos fazer algumas coisas mais nesse sentido. Se você olhar para o início do texto de Mateus 24, você vai ver que no versículo 1 e 2, nós lemos que quando Jesus estava saindo do templo, ele ia se retirando, os discípulos chegaram a ele para lhe mostrarem os edifícios do templo. Esse é o segundo templo. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios no ano 586 a.C. O primeiro templo, o templo de Salomão, que Salomão construiu para Deus, ele foi destruído. Esse aqui já é o segundo templo, que foi reconstruído por aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia. Sob o comando de Esdras, Nesmia e Zorobabel, eles reconstruíram a cidade e o templo. Mas esse segundo templo, perto do primeiro, era muito acanhado. Ele tinha as mesmas dimensões, mas era muito pobre, porque o templo de Salomão, irmãos, era todo forrado de ouro. Ouro por dentro. Ele tinha ouro e os vasos eram todos de ouro, as peças, tudo de ouro, né? Por fora ele era esplendoroso, né? Era ouro, ouro e mais ouro, que tinha ali ouro, prata nem se contava, né? Então cobre então nem se mencionava, de tanto que tinha. Então esse segundo templo, eles tinham voltado do cativeiro, era um povo pobre, eles construíram o que puderam. Herodes, o Grande, né, que não era judeu, mas governava sobre os judeus, ele era edomeu. Para agradar os judeus, ele tinha um gênio extraordinário para a construção. Herodes o Grande, o que ele fez? Ele embelezou o templo e ampliou o templo com vários edifícios esses que os discípulos foram mostrar para Jesus.
E quando eles estavam ali, mostrando esses edifícios, Jesus fez ali, no meu entender, uma estupenda afirmação profética. Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão olhando para tudo isso? Veja tudo isso. Em verdade vos digo que aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta é uma afirmação profética. Os discípulos ficaram muito intrigados com esta afirmação. E quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, diz o versículo 3, e estando eles sentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles fizeram uma pergunta tríplice, ou seja, Senhor, diga-nos quando é que não vai se deixar pedra em cima de pedra aqui? Quando é que o Senhor vai voltar? Jesus não tinha ido ainda e eles já estavam querendo saber que sinais marcariam a segunda vinda de Cristo. Porque Jesus já tinha dado a entender que ele iria voltar uma segunda vez. E eles queriam saber que sinal, ou que sinais. E eles fizeram uma terceira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? E essa expressão precisa ser tomada com certo cuidado. Essa expressão fim do mundo não significa o fim do planeta Terra, mas sim o fim da era do governo dos homens sobre a terra. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai implantar o reino de Deus na terra. E quem vai governar a terra é Jesus Cristo, com a igreja e com os anjos. Irmãos, isso aqui vai ser uma maravilha, mas ao mesmo tempo não vai ser fácil, porque o governo de Cristo vai ser um governo bem diferenciado de tudo que nós conhecemos. Não vai ter democracia, né? Democracia é governo de homens. E olha o que dá as democracias. Você conhece alguma democracia boa aí? Totalitarismo também, alguma coisa? O melhor regime é o regime que Deus usa. É o teocrático. Deus manda e nós obedecemos. Este é o regime de Deus. Então, eles perguntaram do fim do mundo. O fim do mundo, então, aqui significa o fim do governo do homem. Quem governa hoje a terra é Satanás, ele é o príncipe deste mundo, através dos homens ímpios que ele põe lá para governar a terra, para fazer a obra dele, que é matar, roubar e destruir. Você conhece algum governo que não seja assim? Nós não conhecemos, irmãos, a verdade é esta. Quero que você entenda então isso. Fizeram essa tríplice pergunta para Jesus. E Jesus começa então a colocar aqui os sinais. E desses sinais, eu destaquei o versículo 31 em diante, que é o texto básico que nós estamos usando, quando Jesus fala do sinal da figueira. A figueira, irmãos, ela é um símbolo de Israel. Israel é, na Bíblia, a figueira. Se você olhar para Jeremias, o capítulo 24, depois você pode ler todo o capítulo 24 de Jeremias, você vai ver que Deus, ele mostra numa visão a Jeremias 2 cestos de figos. Um cesto de figos bons, aliás, Deus usa a expressão muito bons para comer, e um outro cesto de figos muito ruins, que não servia para nada. E ele diz que esses cestos são os filhos de Israel, é o povo. Então, entre os filhos de Israel, tem gente muito boa aos olhos de Deus e muito ruim aos olhos de Deus. Então, se você olhar para outros textos, como Amós, Miqueias, fala que a figueira simboliza Israel. Assim como a videira simboliza a igreja. Você já viu isso na Bíblia. João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador ou viticultor, e vós sois as varas. Toda vara em mim que não dá fruto, o pai corta, e toda vara em mim que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Sempre no singular, porque se refere ao fruto do Espírito Santo em nós. A palavra em João 15 não é parábola, é doutrina pura. Jesus apenas usa como figura de linguagem a videira. Então, a igreja na Bíblia
é descrita como a videira. Jesus é a videira verdadeira e nós estamos ligados a eles para produzir fruto. Mas Israel é a figueira. A figueira simboliza Israel. Agora Jesus faz uma afirmação espantosa aqui no versículo 34, quando ele diz sobre a figueira. Ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. E estas coisas que ele se refere são os sinais que ele menciona antes, no começo desse capítulo 24, e dentre eles o sinal da figueira brotando e lançando folhas. Portanto, esta afirmação é uma afirmação espantosa. A geração que visse a figueira brotar, ela não passaria sem que tudo se cumprisse. Eu quero dizer que esta figueira já brotou na minha e na sua geração. Portanto, nós estamos vivendo o tempo do fim. Amados, Deus tem um relógio para marcar o tempo em relação ao homem. Né? São duas palavras gregas para tempo que existem na Bíblia. Cronos, né, que marca, daí vem a palavra cronômetro, relógio, cronômetro, é o cronos, que marca o tempo como nós o marcamos, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, enfim, esse é o cronos, é o tempo do homem. E existe a palavra kairos, que é o tempo de Deus, que não é marcado como o tempo cronos. Deus tem o seu kairos, o seu tempo. Ele não faz nada antes e nem depois. Ele faz no seu tempo, no seu kairos, no seu tempo. Mas Deus tem um relógio para marcar o tempo profético em relação ao homem. E o relógio de Deus é Israel. Por isso nós precisamos entender que Israel é o relógio de Deus que marca o tempo profético de Deus. É o tema desse estudo. Nós precisamos estudar a história de Israel, ver o que acontece com Israel, para que nós possamos, então, entender as profecias que falam sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer agora um pequeno resumo da história do povo de Israel. A história do povo de Israel, irmãos, começa com Abraão. Abraão, ele era caldeu, da cidade de Ur, na Caldeia. Deus chama Abraão e faz-lhe uma promessa. Abraão, então, Deus diz para ele: sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É uma promessa, é um pedido e uma promessa. E Deus vai dizer a ele: olha, eu vou te abençoar, eu vou abençoar todos que te abençoarem, e vou amaldiçoar todos os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, isto é, as nações da terra, com as suas famílias. Irmãos, isso está em Gênesis capítulo 12. Deus faz essas promessas a Abraão. E Abraão, então, ele sai de Ur e desce, ele vem lá do norte, ele vem, desce, e ele vai percorrer toda a terra, né, e vai, então, ali. Deus faz uma promessa que daria a ele uma descendência. E Deus só vai cumprir essa promessa quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sara, 90 anos de idade. Deus vai dar um filho. Ora, Sara era estéril, sempre foi estéril. Então Deus teve que fazer um duplo milagre. Acabar com a esterilidade de Sara e restaurar as regras menstruais a Sara, o útero de Sara, para que ela pudesse conceber. Sabe, irmãos, Deus não faz as coisas sempre no normal, não. Ele mostra para o homem que ele é Deus e que ele faz as coisas no tempo dele. E não adianta nós querermos ajudar a Deus. Devemos aprender com os erros de Abraão e de Sara, que tentaram ajudar a Deus e geraram lá o Ismael, e os ismaelitas vão dar origem aos povos árabes, que hoje são um espinho na carne para o povo judeu. Não tente ajudar a Deus quando Deus quer fazer alguma coisa através de você. Aguarde que Ele vai fazer no tempo certo. Então Deus chama Abraão.
A Abraão, ele dá um filho chamado Isaque, quando Sara tinha 90 anos. Sara vai ter o privilégio de viver 37 anos com o Isaque, com o riso. Isaque significa riso. Abraão significa pai de uma multidão de nações. O nome dele antes era Abrão, pai elevado. Deus disse, não, esse nome não serve, você está muito orgulhoso com esse nome. Vou mudar o seu nome para Abraão, que é o mais correto, pai de uma multidão de nações, e dá a ele um filho chamado Riso, que é Isaque. Isaque significa riso, porque Sara riu, achou que não era possível conceber com 89 anos, e Abraão também achou meio estranho aquilo, e o resultado, Deus diz, bom, então já que vocês estão rindo, o nome do menino vai ser Riso. E Isaque é concebido. E Sara ainda pode viver 37 anos com seu filho, e Abraão morreu com 175, portanto ele viveu 75 anos ainda com Isaque. Teve bastante tempo para desfrutar da companhia do seu filho, ver os seus netos e tudo mais. Isaque vai se casar e sua mulher também era estéril. Aliás, esterilidade aí parece ser uma constante, o Jacó também. Ele casa com a Raquel, e a Raquel é estéril, e Deus vai operar milagres, tanto em Rebeca, esposa de Isaque, como em Raquel, esposa de Jacó. E então Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E esse nome Jacó, Deus vai mudar para Israel, porque Jacó é um nome ruim, é um nome que tem um significado ruim. Significa suplantador ou enganador. Aquele que passa os outros para trás. Seria a lei do gesto hoje, né? Então teria mais ou menos essa filosofia. E Jacó era assim, um espertalhão, né? E Deus vai, já depois que ele tem todos os seus filhos, quando ele está voltando para a terra dos seus pais, Deus muda, ele luta com um anjo de Deus, um anjo na forma humana, não na sua forma angelical, mas sim na sua forma humana, e este anjo, a pedido do próprio Jacó, que pediu para ser abençoado, o anjo muda o seu nome para Israel. A Bíblia usa Jacó, Israel, mas o nome dele passa a ser Israel. E essas promessas, irmãos, que foram feitas, eu quero dizer para você, olha, se você quer prosperar na vida, ame os descendentes de Abraão. Ame o povo judeu, o povo da promessa. Porque a promessa, ainda que ela tenha sido feita a Abraão, ela só vai se consolidar em Isaque. Porque a Bíblia diz, em Isaque será chamada a tua descendência. Para não deixar dúvida que não são os árabes, são os judeus. Em Isaque será chamada a tua descendência. Então, se tem muita gente que não gosta dos judeus, hostiliza os judeus, esse é um espírito satânico. Irmãos, o mundo odeia os judeus. Agora eu quero que você lembre que Jesus era judeu, a igreja primitiva era judia, né, os apóstolos todos eram judeus, e Deus não se arrepende dos seus dons. Então, se você quiser prosperar, Deus disse, abençoe, porque eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E Deus não muda. E quando ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava falando de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é descendente de Abraão. E através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Os 12 filhos de Jacó, ou de Israel, vão dar origem ao povo de Israel. Irmãos, nós sabemos que o 11º filho de Israel, ou Jacó, foi José. José foi, por uma questão de inveja dos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. Lá ele passou anos duros na prisão, perseguido, mas Deus era com José e Deus tinha um plano na vida de José. E Deus vai usar José para dar uma interpretação de um sonho que Faraó teve sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Deus dá a interpretação a José e o resultado disso
é que José se torna o governador do Egito, uma espécie de primeiro-ministro. O faraó dá a ele o seu sinete real, o seu anel, e diz: olha, apenas no trono eu serei maior do que tu, mas fora do trono nenhum cachorro vai se mover no Egito sem a tua ordem. O faraó fala isso. E a partir daí, então, José se torna o governador do Egito. Como havia fome sobre a terra, Jacó, que é Israel, ele desce com seus 11 filhos, as suas noras, seus netos, 70 pessoas, até o Egito para fugir da fome, ser preservado da fome. O resultado é que outro faraó assume mais para frente e escraviza o povo de Israel, que estava crescendo muito. Essa escravidão vai durar mais de 400 anos. Olha como Deus age, irmãos. Deus vai formar uma nação num país rico, mas essa nação vai ser escrava, né? Essa nação vai ser escrava. E Deus, então, no devido tempo, vem Moisés nasce, hebreu, no caso, né? Descendente de Abraão, mas ele, por uma estratagema da sua mãe e da sua irmã mais velha, Miriam, ele acaba sendo criado no palácio de Faraó como príncipe do Egito, filho da filha de Faraó, instruído em toda a ciência do Egito, e mais tarde ele foge, ele vai para o deserto, ali Deus quebranta Moisés e o chama para ser o libertador do povo, do cativeiro. Capacita Moisés com sinais, maravilhas, com poder, e Moisés então arranca o povo do cativeiro com mão forte, braço estendido, e Deus opera maravilhas através de Moisés, dá a ele no Monte Sinai os 10 mandamentos e toda a legislação contida no Pentateuco. Nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco ou Torá no hebraico, Pentateuco para nós. Os primeiros 5 livros são escritos por Moisés. Por isso ele é conhecido como libertador do povo e legislador, porque ele traz as leis conhecidas como a lei de Moisés, que são as regras que estão na Torá, nos primeiros 5 livros. Moisés é substituído por Josué, que conquista toda a terra de Canaã, aliás, não toda como Deus queria, mas grande parte da terra de Canaã. Ele é conhecido então como conquistador, ele introduz o povo na terra e estabelece ali. O que se segue vem o período dos juízes. Esse período vai durar mais ou menos 300 anos. E ali tem uma coisa curiosa: o povo peca, o povo é punido, Deus ele se arrepende, Deus levanta um juiz para libertar, ele é liberto, restaurado, torna a pecar, torna a cair e vai naquele ciclo. Isso dura mais ou menos 300 anos. Até que o último juiz, que foi Samuel, que era profeta também, ele, a mando de Deus, vai ungir os reis. O povo queria um rei, não queria mais ser governado por Deus através dos juízes. É aquela velha história, né? Nós sempre queremos imitar as coisas que nós vemos, sem pensar muitas vezes que Deus tem algo melhor para nós. Por isso, irmãos, nós temos que aprender com a história do povo de Israel. Deus dá Saul, que era no início um moço muito qualificado para isso, mas Saul desobedece a Deus, governa 40 anos, Deus erradica toda a descendência e passa para Davi. Deus unge a Davi e vai estabelecer então a casa de Davi. Davi governa também 40 anos, depois Salomão, seu filho, que vai edificar o primeiro templo, ele assume. Salomão, no final da sua vida, se desvia dos caminhos do Senhor, com idolatria, coisa que Deus abominava, e o resultado que Deus diz que vai dividir o reino em 2 reinos, o reino de Israel em 2 reinos, o reino dos hebreus em 2 reinos, e isso ocorre no governo de Roboão. Logo que o filho de Salomão assume Roboão, Deus divide o reino por volta do ano 935 a.C., ele divide o reino em 2 reinos. O reino do norte, que ficam as 10 tribos, e no reino do sul, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim.
Jesus é da tribo de Judá, ele é descendente da tribo de Judá, ele vem do reino do sul. Paulo era da tribo de Benjamim, também do reino do sul. Por quê? Porque do ano 935 até 722, o reino do norte ele foi de mal a pior. Começou com Jeroboão, e Jeroboão se desviou dos caminhos do Senhor, e com raras exceções, o reino do norte foi um reino idólatra. Foi um reino que pecava gravemente contra Deus. Deus tolerou do ano 935 até 722. Deu mais de 200 anos, Deus mandando profetas e dizendo, olha, se arrependam, mudem, porque senão eu vou destruir. Eu vou punir. E nós temos lá no Reino do Norte 2 grandes profetas que foram Elias e Eliseu. Eles profetizaram no Reino do Norte, que tinha o nome de Israel. O Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, tinha o nome de Judá. Daí vem a palavra judeu. Judeu vem de Judá. Antes eles eram conhecidos como hebreus. O reino de Israel era conhecido como hebreu, o povo hebreu, né? No tempo de antigos, ele é conhecido como hebreu. Mas as 10 tribos não ouvem a voz do Senhor, até que Deus, se irando tanto, manda então Sargão II, rei da Síria, no ano 722 a.C., ele conquista a capital do Reino do Norte, que é Samaria, e liquida com todas as cidades. E o que ele faz? Ele pega aquele povo que sobrou, os que sobreviveram, e espalha-os lá para outros países, e traz povos de outros países e coloca ali. Dali é que vem a origem do povo samaritano. Por quê? Porque eram povos que habitavam em outras regiões do mundo e que foram trazidos pelo rei da Síria e colocados ali, que não falavam o hebraico. Mas alguns poucos povos, alguns poucos habitantes de Samaria fugiram para as cavernas, para os montes, aqueles mais pobres que moravam no campo, e depois eles voltaram. E aí virou aquela mistura daqueles poucos judeus com esses povos que vieram de outras raças e que passaram a ser samaritanos. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura de povo. Essa é a razão histórica. E essas 10 tribos, elas são espalhadas pelo mundo. Por isso é que nós temos judeus de todos os tipos. Nós temos judeus africanos, porque uns foram lá para a Etiópia, são judeus de pele escura. Eu mesmo conheci agora em Barueri um judeu africano, e conheci também uma judia, ela estava lá, bem branquinha, europeia, né? Ele era descendente europeia. Olhinhos azuis, e aquele outro, um homem de cor, um baita de um homem, o nome dele é Ebenezer, Eben-Ezer, o nome dele. Então, ele me disse que ele era judeu etíope. Assim como os judeus russos são clarinhos, de olhos claros, então você tem judeu japonês, judeu de todo tipo, porque as 10 tribos foram espalhadas. Foi nesta ocasião. Depois já se reuniram em Israel. O Reino do Sul continua. Lá de 935 a.C. até 586 a.C., quando também, depois de pecarem gravemente contra o Senhor mandar profetas como Jeremias e outros a advertir o povo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o Reino do Sul, ou seja, o Reino de Judá, capital Jerusalém, destruiu Jerusalém, e o primeiro templo que Salomão construiu, levou todos aqueles vasos de ouro, acabou com tudo aquilo, levou preso o rei Jeoiaquim, e nesta leva foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel e seus amigos eram adolescentes quando foram levados escravos para a Babilônia. E ali Deus vai usar Daniel e vai colocar Daniel como o primeiro ministro do reino do grande império da Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Após 70 anos de cativeiro, irmãos, eles voltaram e reconstruíram a cidade de Jerusalém e o segundo templo,
como eu já falei, sob o comando, em 3 levas, sob o comando de Esdras, Neemias e Zorobabel. Isso você pode achar no livro de Esdras e no livro de Neemias, esta história. Como também no livro de Esther você vai encontrar a história do povo no cativeiro. 400 anos de história seguinte. Nesses 400 anos, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, presta atenção, aquelas 10 tribos ficaram dispersas desde o ano 722 antes de Cristo. Portanto, eles ficaram mais ou menos 2.600 anos dispersos pela terra, quando se voltaram a integrar o povo de Israel. Nesses 400 anos seguintes, nós vemos o povo de Israel sendo conquistado por vários povos ou vários impérios. Primeiro pelos gregos, sob o comando de Alexandre o Grande. Alexandre vai espalhar pelo mundo inteiro, conhecido da época, a cultura e a língua grega. Isso é muito importante você entender, porque o grego era como se fosse o inglês de hoje. O grego é uma língua fácil de falar, para mim não. Para mim grego é grego, né? E para mim japonês também é grego. Tudo que eu não entendo para mim é grego, né? Mas é uma língua fácil de falar, assim como o inglês também é uma língua fácil. Então o grego se tornou uma língua uma língua que todo mundo falava, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Depois dos gregos, os romanos vêm e através do general Pompeu, no ano 63 a.C., ele conquista toda a Palestina, que na época não se chamava Palestina. Somente com os romanos é que o nome Palestina aparece. Aliás, os romanos eles tinham o costume de destroçar o país, depois unir o país a um outro país. É Síria-Palestina. O nome que os romanos deram é Síria-Palestina. Uniram o povo de Israel, ou as terras de Israel, com a da Síria, do norte. E formou-se a província romana Síria-Palestina. Aí é que aparece esse nome palestino, que esses que estão lá brigando pela terra não tem nada a ver, né? Os judeus são muito antes deles. Os judeus conquistaram isso aí séculos e séculos antes dos cananeus. Era o povo que habitava a terra de Canaã. Então, Jesus vai nascer no Império Romano. Foi no ano 63 a.C. que Pompeu anexou as terras, vamos dizer assim, Israel, a Síria e todos aqueles povos ali, eles conquistaram tudo, anexou ao Império Romano. Jesus nasce sob o governo de César Augusto Otaviano ou César Augusto Otávio. No ano 70, agora já da nossa era, depois de Cristo, cumprindo então a profecia de Jesus deu em Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44, é aquela profecia, irmãos, que eu não vou ler, mas você pode anotar, depois você pode ler em casa, é quando Jesus chora sobre Jerusalém, quando ele vem para ser sacrificado, naquela segunda-feira, quando ele entrou como Cordeiro de Deus, separado para o sacrifício, que ele lá em cima do morro, do Monte das Oliveiras, ele viu Jerusalém e chorou sobre ela e disse, se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. E ali Jesus lança uma profecia, ele diz que dias virão em que te apertarão de todos os lados, tu e os teus filhos, te sitiarão com trincheiras, e Jerusalém será derribada, e o seu povo vai ser espalhado pelo mundo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, isto é, governada pelos que não são judeus, até que o tempo dos gentios se completem. Olha, irmãos, Jesus deu essa profecia, e ela foi se cumprir no ano 70. Os judeus se revoltaram contra Roma, e o general romano chamado Tito, que depois se tornou imperador, ele sitiou Roma na Páscoa do ano 70, e ao final ele arrasou a cidade de Roma. Eu tenho um livro que conta essa história, Flávio José conta essa história. Ele em setembro, na Páscoa, o cerco durou da Páscoa, que é abril, até setembro. E ele então sitiou. Adriano, mais tarde, que vai substituir Tito no governo de Roma, Adriano, ele muda o nome de Jerusalém para
Aélia Capitolina, em homenagem à família dos Aélios, que era a família de Vespasiano e de Tito, que era filho de Vespasiano. Então ele dá o nome de Aélia Capitolina, manda que a cidade seja reconstruída nos padrões greco-romano, e proíbe os judeus de entrarem em Jerusalém sob pena de morte. Os judeus, então, são espalhados pelo mundo. O historiador judeu Flávio Joséfos, que acompanhou Tito nestas... Você pode estranhar, né, que ele era judeu, mas ele foi, no início dessas revoltas, Flávio Joséfo foi apanhado e feito prisioneiro, porque quem comandava as tropas era Vespasiano, pai de Tito, um general romano, um homem rude, um homem do campo, um homem que não era dado à política. Vespasiano, ele comandava as tropas e numa dessas lutas, Flávio Joséfos, que era da linha sacerdotal, foi feito prisioneiro e foi levado para Roma, não é? E quando Vespasiano, uma vez, quando ele foi levado prisioneiro, Flávio Joséfos, um dia, olhando para ele, disse que ele seria imperador de Roma, para Vespasiano. Ele era general. Nero se suicida e o Senado manda chamar Vespasiano para entregar-lhe o poder. Quando Vespasiano se torna imperador de Roma, ele se lembra dessa profecia, tira o Flávio Joséfos de lá. Joséfos era um homem muito inteligente, estuda a língua do latim, ele já conhecia o grego e tudo mais, e ele é um historiador, e ele passa a conviver com Vespasiano e com Tito, e ele vem com Tito para sitiar. Então ele relata isso na sua obra A Guerra dos Judeus. Nos 143 dias do cerco que durou, morreram 1.100.000 judeus. Jerusalém estava fervilhando de gente quando as legiões romanas vieram e sitiaram Jerusalém. Estaquearam a cidade, cortaram todas as árvores possíveis e estaquearam, não deixaram ninguém sair nem entrar. As pessoas morriam e eram jogadas seus cadáveres, porque não tinha lugar para enterrar, não podia queimar, porque o judeu não usa essa prática, ele tem que sepultar, mas não tinha lugar, eles jogavam para fora dos muros da cidade. Você pode imaginar o mau cheiro e as doenças, que 600.000 pessoas foram jogadas para fora. Flávio Joséfos escreve isso. No final, 1.100.000 judeus morreram, restaram apenas vivos 97, que foram vendidos como escravos e espalhados para o mundo. Irmãos, Jesus fala disso, hein? Nessa profecia que eu falei atrás em Lucas, que eles seriam feitos prisioneiros e espalhados pelo mundo inteiro. Cumpriu-se essa profecia, a primeira parte dela. Os judeus viveram, irmãos, sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1878 anos. Não existe um paralelo na história. Nenhum povo passou o que os judeus passaram. E não foram 1878 anos de boa vida. Foi de perseguição em perseguição, extermínio de extermínio, até que Hitler tentou liquidar todos os judeus da Europa. Eram 11 milhões, ele conseguiu matar mais de 6 milhões, até que a ONU, em 27 de novembro de 1947, a ONU criou 2 estados na Palestina, um estado judeu e um estado palestino. Dividiu o protetorado da Palestina, que estava nas mãos da Grã-Bretanha, administrada em nome da ONU. A ONU, então, o brasileiro Oswaldo Aranha, presidindo a sessão histórica de abertura da ONU, ele criou, através da resolução 185, se não me engano, esses 2 estados. Um estado judeu e um estado palestino. Os judeus aceitaram, mas os palestinos não. Os palestinos não aceitaram. Amados, a figueira brotou, então, em 14 de maio de 1948, com a criação do moderno Estado de Israel. Israel, então, no dia 14 de maio, proclamou a sua independência. Por quê? Porque o mandato dos judeus para administrar a Palestina
terminou no dia 14 de maio de 1948, quando as tropas da Grã-Bretanha, o mandato que a Grã-Bretanha tinha, acho que eu falei judeu, mas o mandato da Grã-Bretanha terminou neste dia, à meia-noite neste dia, e neste dia, às 3 horas da tarde, Davi Ben-Gurion proclamou e leu a Declaração da Independência e criou o moderno Estado de Israel. Neste dia, a figueira brotou. No meu entendimento, a figueira brotou neste dia, no dia 14 de maio de 1948, e vem lançando folhas desde então. Agora observe aqui as profecias que se cumpriram neste dia 14 de maio de 1948. Em Ezequiel, capítulo 36, do 22 até o 38, Deus fala deste fato que iria ocorrer, que eles estariam espalhados pelo mundo inteiro, e eu quero chamar a sua atenção que o cativeiro da Babilônia durou 70 anos e eles voltaram. Deus está falando aqui de um cativeiro que iria durar, que iria espalhar o povo pelo mundo inteiro. Então, para as 10 tribos, começou lá com Sargão II em 722 a.C. E para os judeus de Judá e Benjamim, começou no ano 70 com o general Tito. Durou para os judeus 1878. Para os outros durou mais de 2.600 anos. Até que eles, então, voltariam. O versículo 24 desse texto que eu destaquei diz, Deus diz, pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 37, 21 e 22, Deus torna a repetir esta promessa. Veja, Ezequiel foi escrito há 2.600 anos atrás, irmãos. É uma profecia que tem 2.600 anos. E eles foram espalhados por Sargão II, as 10 tribos, mas as outras 2 somente no ano 70 da nossa era. E no versículo 21, Deus diz assim, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. Isso aqui cumpriu-se no dia 14 de maio de 1948. Eu posso dizer que começou a cumprir-se em 14 de maio. Iniciou o cumprimento e já está quase terminando. Porque Israel cada dia mais recebe imigrantes do mundo inteiro. Agora, esta profecia aqui, para mim, ela é tremenda. Isaías 66, versículo 8, ele faz uma série de perguntas através do profeta. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma só terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz os seus filhos. Irmãos, uma nação não nasce num dia. Preste atenção nisso. Só Israel nasceu num dia. Preste atenção nisso. O Brasil foi descoberto em 1500. Foi colonizado, alguns séculos depois começou a colonização, né? E nós só adquirimos a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822, que nós passamos a ser um país que nascemos, né, no dia 7 de setembro, mas de 1822 a 1500 tem mais de 300 anos, ali, né? Mais de 300 anos que nós ficamos sendo gerados como um povo. É diferente de Israel, que nasceu num só dia, mediante uma resolução da ONU, que quando os ingleses saíram, no dia que eles saíram de Jerusalém e saíram da Palestina, o povo de Israel nasceu. A declaração de independência foi lida e Israel nasceu neste dia. Agora preste atenção também numa outra coisa. Mas logo que Sião esteve de parto. A palavra Sião significa literalmente monte ensolarado. É o Monte Sião. Tem 2 montes de frente do Monte das Oliveiras. De quem está olhando para o templo, o Monte Sião fica à esquerda. E o Monte Moriá, onde tem
hoje 2 mesquitas, mas aonde foi construído o primeiro e o segundo, e será reconstruído o terceiro templo, ele fica à direita, é a esplanada ali do Monte Moriá, onde a esplanada do templo. Sião, irmãos, é aonde estava o palácio de Davi, o governo de Israel. Então, logo que Sião esteve de parto, ou seja, o povo esteve de parto, e qual foi esse parto? Foi o Holocausto. Os judeus conseguiram entender que o único país do mundo que seria seguro para eles seria o país dele, que eles tinham que formar um país. Porque os judeus europeus, eles estavam muito enfronhados em toda a política, em toda a economia da Europa. Eram homens muito ricos. E quando entrou um louco lá, Adolfo Hitler, ele mandou matar todo mundo. Rico, pobre, feio, cientista, nada, é judeu. Vai para o sacrifício. Irmãos, Adolfo Hitler, ele participou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, ele era cabo do exército alemão. E ele foi preso e ficou na prisão algum tempo, como prisioneiro de guerra. E ali ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que traduzido é Minha Luta. E neste livro, ele prega, pura e simples, a destruição do povo judeu, que mais tarde ele vai implementar quando ele se torna o chanceler da Alemanha, o Führer, e através do Partido Nacional Socialista, nazismo, nacional socialista. Então, nazismo, daí a palavra nazismo vem, é uma sigla que é do Partido Nacional Socialista. Ele funda esse partido e através desse partido ele chega ao poder e documentos que foram capturados e depois liberados mostram, inclusive, o teor de uma conversa que Hitler teve com um dos seus principais assessores, em que ele dizia que se os judeus não existissem, ele os inventaria, porque ele precisava de colocar todas as desgraças da Alemanha em cima de um povo, e ele escolheu os judeus para isso. Porque entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e perdeu a Segunda Guerra. Mas entre a primeira e a segunda, a inflação da Alemanha, quem conhece a história, sabe que a inflação da Alemanha, irmão, bateu a nossa inflação no tempo, naqueles tempos passados, do Sarney aí, mas muito. Você tinha que levar um saco, literalmente um saco de dinheiro, marco, para comprar um pão. A inflação, ela mudava o dinheiro, o valor do dinheiro mudava de hora em hora. Então ele disse que o culpado de tudo isso eram os judeus. Ele convenceu o culto povo alemão de que os judeus eram os responsáveis por tudo isso. Por isso que a Alemanha saiu doida matando o judeu. Ele disse, se os judeus não existissem, eu os inventaria para colocar a culpa em cima deles. Mais de 6 milhões de judeus foram destruídos. Após brotar, então, como figueira, a Bíblia diz que a figueira iria lançar folhas. Lançar folhas significa crescer, se tornar volumoso, né? Quando uma figueira vai lançando, brotando, vai lançando folhas e criando fruto. Então aqui nós temos as guerras modernas do Estado de Israel. A Guerra da Independência, irmãos. Israel proclamou sua independência em 14 de maio de 1948. No dia seguinte ele foi invadido por 6 países árabes, que na época tinham uma população de 30 milhões de habitantes, e Israel tinha uma população de apenas 700 mil judeus. Nesta guerra morreram 5 mil soldados árabes e 6 mil judeus, mas Israel ganhou a guerra. Contra todas as possibilidades, ninguém apostava um tostão que Israel venceria esta guerra. Tanto que os generais desses 6 países árabes, né, que foram o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia, o Iraque e também a Arábia Saudita, mandaram tropas. Irmãos, eles diziam assim, olha, nós vamos riscar Israel do mapa.
os que sobraram nós vamos afogar no mar Mediterrâneo, que a costa oeste de Israel é o mar Mediterrâneo. Então eles invadiram Israel com poucas armas. Deus guerreou esta guerra. Os relatos dessas guerras são extraordinários. Os soldados se rendiam assim aos soldados judeus porque eles viam anjos. Isso é relatos de documentos liberados há algumas décadas atrás. Se eu fosse trazer aqui e ler para os irmãos, eles viam anjos no meio dos exércitos de Israel. E eles ficavam com medo, eles fugiam dos poucos soldados israelitas. Deus guerreou esta guerra. Aliás, todas as guerras Deus esteve presente. Quem é que protege o povo de Israel? O arcanjo Deus, através do arcanjo Miguel. Miguel é o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do seu povo. O protetor de Israel é o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é o anjo mais poderoso que existe. Por isso, os árabes jamais vão ganhar uma guerra contra Israel. Deus disse que ia plantá-los lá e nunca mais eles seriam desarraigados de lá. Deus plantou, ele cumpriu essas profecias. Mas é interessante que nessa época os generais, os líderes árabes, eles diziam que eles iam liquidar com Israel. Vinde, risquemo-lo dentre as nações, diz o Salmo 83:4. E não haja mais memória do nome de Israel. Não só os generais daquela época, mas também o atual presidente do Irã. Não sei se você ouviu o ano passado ele declarar isso. Não, no mundo inteiro essa declaração repercutiu no mundo inteiro. E eles estão fazendo a bomba nuclear exatamente para cumprir isso. O Ahmadinejad, ele diz que os judeus têm que ser riscados da face da terra, têm que ser eliminados. Aliás, irmãos, o islamismo prega, preste atenção no que eu vou falar agora para você, o Islã não é religião de paz. O islamismo prega que nenhum árabe ressuscitará enquanto houver um judeu vivo na face da terra. E que todo mundo, cristão, não cristão, tem que se tornar islâmico. Ou se converte ao islamismo, ou corta-se a cabeça. Foi isso que Maomé pregou e está escrito no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, que nenhum líder tem autoridade para mudar. É isso que é o islamismo. Agora eu quero falar sobre a origem desses refugiados palestinos. Irmãos, quando Israel estava lá, havia 650 mil judeus, mas existiam muitos mais árabes. Tinha povo muito mais numeroso, eram os árabes, os árabes de diversas etnias que moravam em Israel, na terra que ficou para Israel. Israel disse para eles, não saiam, formem uma nação conosco, nós vamos dar todos os direitos, mas vocês precisam nos apoiar agora, nesse momento. Mas as mensagens que os líderes árabes publicavam em árabe, que chegava lá no rádio, era, saiam daí, porque nós vamos varrer Israel do mapa. E quem estiver aí vai morrer junto. Saiam, depois vocês voltam. Depois que nós conquistarmos, destruirmos todos os judeus, vocês voltam e tomam conta de todo o país. Aí a ONU vai ter que reconhecer, porque é uma realidade de fato, que não existe mais judeu ali em Israel. Então agora Israel deixou de existir, passa a ser o país palestino. Milhares saíram, mais de 900 mil árabes que moravam ali, saíram e foram para a Jordânia, foram para a Síria, foram principalmente para a Jordânia, para o Egito, aguardando o resultado da guerra. Acontece que Israel, contra todas as possibilidades, ganhou a guerra e impediu que eles voltassem. Esses são os chamados refugiados palestinos, que os árabes, ao invés de integrarem ao seu território, eles fizeram guetos, campos, colocaram eles lá como manobra política. E tem os guetos lá no Líbano, tem na Síria tem poucos, na Jordânia tem mais palestino do que jordaniano. Porque eles se multiplicam assim espantosamente, não é? Como disse alguém, como rato, assim, se multiplicam mesmo.
né? E eles crescem, né? No Egito, idem. E agora Israel não permite a volta deles, como eles saíram. Israel pediu para não sair, saíram. Então essa é a origem dos refugiados palestinos. Israel não os mandou embora. Eles foram confiando nas promessas dos árabes, dos líderes árabes que perderam esta guerra. Em 1953, houve uma guerra com o Egito. Israel, nessa guerra, ele conquista a península do Sinai e chega até 16 quilômetros do canal de Suez. Mas por pressão internacional, inclusive dos Estados Unidos, ele se retirou para o seu território. Mas nessa guerra ele também venceu. Em 1967, nós tivemos a chamada Guerra dos 6 Dias, que foi a guerra contra o Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque, com o apoio do Irã, da Arábia Saudita e de mais outros países, como o Sudão, a Argélia e outros países que, inclusive, chegaram a mandar tropas. Nesta guerra morreram 28 mil soldados árabes e apenas 766 soldados judeus nesta guerra. Nesta guerra dos 6 dias, irmãos, Israel conquistou as colinas de Golã, ao norte, que pertenciam à Síria. Por que essas colinas Israel não devolveu? Porque nas colinas de Golã estão as nascentes do rio Jordão. O rio Jordão, a palavra Jordão significa o que desce. Ele desce do Monte Hermon, porque ali ordenou o Senhor a vida e a bênção para sempre. Vida é água. Então, ele desce das nascentes do Hermon, ele desce e desemboca no mar da Galileia, que é um grande lago de água doce, tem 20 quilômetros de extensão por 6 quilômetros de largura e bem profundo. Ali está a grande reserva de água de Israel. Então, isso pertencia à Síria. A Síria poderia desviar as nascentes para a Síria. E aí ia secar a água de Israel. Israel, então, nesta guerra, toma as colinas de Golã e toma a cidade velha, a parte velha de Jerusalém, que é onde estão a parte histórica, religiosa, e anexa tanto a parte velha, tornando Jerusalém, por lei, a sua capital eterna do Estado de Israel. E as colinas de Golã ele também anexa. Israel ainda conquistou os chamados territórios, que têm sido objetos de negociações várias com os palestinos, e que esses territórios já custaram a vida do premier Isaac Rabin. Ainda nessa guerra de 67, cumpriu-se essa profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 3, quando Deus diz que Jerusalém está se tornando uma pedra pesada para todas as nações. Deus disse ali, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Começou o cumprimento dessa profecia nesta guerra de 1967, de junho de 1967. Jesus disse também, em Lucas 21, 20 a 24, ele disse, Jerusalém será pisada pelos gentios, isto é, os que não são judeus, os estrangeiros, até que o tempo destes se completem. Sabe quando completou? Dia 8 de junho, aliás, dia 6 de junho de 1967, Moshe Dayan tomou a parte velha da cidade, e no dia 8 ela foi anexada ao território de Israel. E depois, mais tarde, por uma lei, ela foi proclamada a capital eterna de Israel. Cumpriu-se essa profecia. Hoje, os gentios pisam lá a cidade, os visitantes moram lá, mas ela é governada por judeus. Desde o tempo de Tito, no ano 70, até Moshe Dayan, o general que comandou os exércitos de Israel na Guerra dos 6 Dias, 1967, quase 1.900 anos se passaram e os judeus estiveram fora do governo da cidade. Irmãos, é interessante notar que aquela resolução da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, em novembro de 1947, ela previa que Jerusalém teria um status de cidade internacional.
né, que depois, isso por 2 anos, e depois o povo em plebiscito iria resolver se continuava assim ou não. Mas Israel não aceitou essa parte da resolução. E depois que ele conquistou, ele anexou. Hoje, o Papa quer internacionalizar Jerusalém, os judeus a têm por sua capital eterna, não abre mão, e os palestinos querem pelo menos a parte velha, que foi tomada da Jordânia, como a capital do seu futuro Estado palestino. Jerusalém se torna, então, uma pedra pesada para todas as nações. Em 1973, tivemos a guerra chamada Yom Kippur. A palavra Yom Kippur significa dia do perdão ou dia da expiação. É o dia mais sagrado para os judeus. Neste dia, Israel foi atacado de surpresa pelo Egito, e pela Síria e Jordânia, e o Iraque pelo norte. Somente 20% das tropas estavam aquarteladas. 80% dos exércitos de Israel estava de licença para comemorar o dia do perdão. Neste dia, esses países atacaram Israel de surpresa e invadiram, irmãos. As populações dos países árabes nessa época eram 110 milhões e a dos judeus 3 milhões, somando tudo, 3 milhões. Os invasores na guerra do Yom Kippur, essa foi uma guerra terrível para Israel. Eles avançaram 2 dias pelo território de Israel com pouca resistência. E daí pararam. Eles pararam 2 dias, porque eles ficaram com receio de que eles estariam caindo numa cilada. Estava muito fácil. Nunca foi fácil guerrear com Israel. Israel sempre foi aguerrido na guerra. É um povo bélico e belicoso. Então eles desconfiaram, certo? Não, tem alguma coisa errada. Tanto os generais do norte como os generais do sul, egípcios no sul, sírios comandavam no norte, disseram, tem alguma coisa errada aqui. Nós estamos indo, está igual a faca na manteiga, esse negócio está errado, nós vamos cair numa cilada. Aí eles pararam para reavaliar a situação. Esses 2 dias que eles pararam, veja como Deus faz, né? Deu oportunidade para Israel se reagrupar e ganhar esta guerra. Israel poderia ter sido liquidado ou aniquilado nesta guerra, pois a primeira-ministra, a premier Golda Meir, ela chegou a autorizar a chamada Operação Sansão. O que aconteceu com Sansão? Quando ele derrubou o templo de Dagon, ele pediu que quem o conduzisse colocasse entre as 2 principais colunas, e o que ele fez? Clamou a Deus e disse, Senhor, pela última vez, volta a minha força. E Deus atendeu a oração, e o que ele fez? Ele derrubou, caiu tudo, matou mais os que ele matou na morte dele, mais do que ele tinha matado em vida. Ele morreu junto. Morra eu e os filisteus, foi a frase que ele usou. Operação Sansão. Golda Meir autorizou a armar todas as bombas nucleares que Israel possui. São mais de 300. O mundo esteve à beira de ir para uma guerra nuclear. Nos 2 dias que o inimigo parar de avançar, Israel se reagrupou e expulsou o inimigo. Resultado: morreram 22 mil soldados árabes e 66 mil ficaram feridos. Morreram 2.812 soldados judeus e 7.500 ficaram feridos. Você pode ver as proporções? Né? As proporções. E eles que foram atacados de surpresa, hein? Foi uma das guerras que Israel mais perdeu soldados. Em 2006, agora, recentemente, nós tivemos a chamada Guerra do Líbano, que durou 33 dias. Foi a última guerra que Israel se empenhou. Desde 73 ele não guerreava. Fazia 33 anos que Israel não guerreava com os países árabes. Até que ele guerreou contra o Líbano e durou 33 dias. O Hezbollah, que é o partido de Alá, muitos traduzem o partido de Deus, não é o Deus Jeová. Alá não é o Deus Jeová. Alá é o Deus dos árabes. Mais para frente, em outro estudo, eu vou explicar bem esse negócio. Então, Hezbollah significa partido de Alá. Ele invadiu Israel, um posto militar, e matou 8 soldados, capturou 2 e deu início a esta agressão. Israel tentou recuperar os seus soldados, invadiu o Líbano, não conseguiu, os soldados morreram, os capturados, e a guerra terminou tecnicamente empatada. Ninguém ganhou essa guerra. Última geração.
Quanto tempo dura uma geração, pastor? Um cientista alemão, cristão evangélico, curiosamente, ele pôs no computador todas as gerações mencionadas na Bíblia. Desde Adão, ali no capítulo 5, onde a média ali dá mais de 800 anos, porque cada patriarca daquele vivia 900 e tanto. Quem estragou a média ali foi Enoque, né, que só viveu 365 anos, e Deus o arrebatou, Deus para si o tomou em vida, né? O Enoque é que estragou a média, porque senão a média ia dar mais de 900 anos. Então, ele tomou todas as gerações mencionadas na Bíblia, colocou no computador e achou a média de 53 anos. Ora, se nós pegarmos 1948, somarmos 53, nós vamos vir para o ano 2001. Jesus começou a governar a Terra em 2001? Não. Quanto dura uma geração? Alguns dizem 40 anos, outros 60, outros 70 e outros 120. Por quê? Porque ninguém dura mais que 120. Uns poucos conseguem chegar nos 120. 40 anos não é. Por quê? Porque se nós pegarmos 1948, somarmos mais 40, vai dar 1988. 88, Jesus não começou a reinar sobre a terra com poder e grande glória, com a igreja e com os anjos. Não é verdade? Também 60 anos não dá. Por quê? 1948 mais 60 dá 2008, o ano passado. Eu não sei, Jesus está reinando sobre a terra de 2008 para cá? Se está, irmãos, nós ficamos para trás. Não. 70 anos vai dar 2018. 120 anos vai dar 2000 e alguma coisa, lá 2050 e não sei alguma coisa, nem fiz a conta direito. No meu entendimento, e eu quero dizer que o meu entendimento é tão bom quanto o teu, ou tão ruim quanto o teu, ele é tão certo quanto o teu, ou tão errado quanto o teu, vocês estão entendendo? Então, no meu entendimento, a duração de uma geração é de 70 anos. Por quê? Deixa eu explicar. Irmãos, para Noé, que foi o homem que viveu aquela enormidade de séculos, Noé viveu mais de 900 anos. Para Noé, no capítulo 6, Deus diz: a duração da vida do homem vai ser de 120 anos. Você já leu isso lá? Quer ler? Posso até te mostrar. No capítulo 6 de Gênesis, Deus disse isso para Noé, que a duração da vida do homem seria apenas de 120 anos. Diz assim, versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Deus falou isso para Noé. É interessante, irmãos, que quando o homem decifrou o genoma humano, que é o código da vida, os cientistas descobriram duas coisas, que eu vou mencionar mais para frente, vou repetir isso aqui, mas já vou dar desde já. Eles descobriram que todos os homens que já existiram, todos os seres humanos que já existiram e existem sobre a terra, vieram de um único casal. E a Bíblia diz isso lá em Gênesis, né? Adão e Eva. Mas descobriram também que o ser humano tem estrutura para viver 120 anos. Não vive por quê? Porque nós vivemos num mundo empesteado, cheio de peste, né? Respiramos um ar todo poluído, comemos comida envenenada e vivemos uma vida estressada. O estresse mata. Nós ficamos super preocupados com série de coisas, violência, isso e isso. O homem não vive, mas tem estrutura física para viver 120 anos. Bom, aí você poderia dizer, então, pastor, a duração dura 120. Mas acontece que no Salmo 90, abra lá no Salmo 90, o último homem que viveu 120 anos foi Moisés. A Moisés, que viveu 120 anos, ele tinha condições de viver mais, mas porque desobedeceu a Deus, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. No versículo 10, Deus revela a Moisés, esse é um salmo de Moisés, Salmo 90, que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é enfado e canseira, pois passa rapidamente e nós voamos.
Quantos anos nós vivemos hoje? 70 anos em média, não é verdade? Alguns não chegam nem isso. Meu pai morreu com 53, minha mãe com 73, mas eu já estou nos 65, estou chegando lá, né? Pastor Benedito chegou a 80 agora em maio, graças a Deus. Mas o que está acontecendo? O melhor é enfado e canseiro, imagina o pior. Irmãos, a partir de Moisés foi caindo a média. Josué viveu 110 e foi caindo. Davi emplacou 70, mas olha, quase que não chegou. Salomão também 70. E dali para frente foi caindo, caindo. Na Idade Média chegou a 34. A média de vida na Idade Média. E depois começou a melhorar na Idade Moderna. Hoje nós temos aí uma média de 70 e poucos anos. Mas Deus diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Para mim, uma geração dura 70 anos. Amados, se esta especulação minha estiver certa, se a figueira realmente simbolizar Israel, como a Bíblia mostra que simboliza, e se a geração durar 70 anos, como eu penso que dura, conforme eu acabei de explicar aos irmãos, então Jesus deverá estar reinando com o seu reino milenial sobre a terra por volta do ano 2018, porque se nós somarmos 1948 mais 70, vamos para o ano 2018, 2020. 2018, 2020, mais ou menos. Por quê? Porque vai se completar os 70 anos. Que anos nós estamos, irmãos? 2009. Para o 2018 faltam quantos? Para o 2020 faltam quantos? 11. Mas isto Jesus terá que ter retornado e implantado o seu reino milenial na terra. Todas as coisas têm que estar cumpridas. Jesus diz, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora, daquele dia e hora, ele disse, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, quando ele estava em carne, ele não sabia. Quando eu falar sobre o arrebatamento, eu vou explicar por que ninguém sabia. Ele está falando ali do arrebatamento, um determinado dia, uma determinada hora. Agora, preste atenção. Por que eu coloquei também 2020? Porque eu gosto de dividir a vida do homem, do ser humano, em 4 estações. São as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Não é isso? Então, se você pegar os primeiros 18 anos, do 0 a 18, é tudo flores. É uma maravilha, né? Não tem responsabilidade. Você não vê ninguém com cabelinho branco nessa idade, né? Então, tudo flores, tudo é novidade, tudo é coisa bonita, tudo é novidade. Dos 18 aos 36, é o verão. Verão é a estação forte, é a força. Você já está cursando ou está entrando num curso superior, você tem objetivo, você casa, você gera os filhos, né? Deveria estar casado e gerando filhos, né? Se não está, é bom você ir se preparando. Você gera os filhos, você adquire uma propriedade, uma casa, os carros. Dos 18 aos, depois que se serve lá no exército, no governo, né? Nas forças armadas, e até os 36. É o verão, estação forte. Dos 36 aos 54, é o outono, a estação mais linda, né? As flores assim começam a cair, ficar amareladas. Algumas irmãs já passaram a mão aqui assim, começam a aparecer as rugas. Também, né? Dos 34, não, dos 18, 36 aos 54. Então, a estação do outono. Aí vem os netinhos, você brinca com os netinhos, né? É uma maravilha, é uma maravilha, né? O Rodrigo atrasou um pouco, mas nós estamos aí. Ele e a Samanta atrasaram um pouco, mas estamos curtindo a Heloísa, né? Mas, via de regra, você já está com os netos, né, Iracema? Uma beleza, você está curtindo os netos, é gostoso, você viaja, já está aposentado, ou está chegando na aposentadoria, já não tem mais aquelas preocupações, a vida já tem outra conotação.
E dos 54 até os 72, por isso que eu botei 2020 ali, até os 72 é o inverno, né? O inverno é aquela estação que a gente vai encolhendo, ficando dentro de casa, né? Frio, tudo, né? Roupa. Aí você começa a declinar. Quando você está batendo nas travas dos 70, a coisa vai começando a apertar. Aperta, irmãos, eu estou com 65, eu sei o que eu estou falando. Eu estou chegando lá. A nossa vida, ela tem mais ou menos esta duração. Jesus disse que daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Então nós não podemos dizer que nós estamos marcando o tempo. Eu estou dando aqui, irmãos, uma ideia para você. A minha ideia é tão boa quanto a tua. Pode estar certa, mas pode estar errada também. Você está me entendendo? Por favor, não saia dizendo que o pastor Valtenir marcou o arrebatamento para 2018 ou 2020. Isso não é verdade. Eu estou trazendo isso por causa desta afirmação que Jesus faz aqui. Preste atenção nessa última afirmação. Em Mateus 16, 2, quando Jesus é interrogado pelos líderes religiosos para que ele desse um sinal, Jesus disse: ao cair da tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Agora preste atenção no que ele disse, até destaquei. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então a nós cumpre discernir os sinais dos tempos, das proximidades, daquilo que Jesus falou, que quando essas coisas estivessem acontecendo, ele estaria às portas, e não passaria a geração que visse esses sinais acontecer, sem que tudo se cumprisse. Poderia passar o céu, poderia passar a terra, mas as suas palavras jamais passariam. Vamos ficar em pé. Aleluia. Pai Santo, eu quero te agradecer por esta manhã, quando pudemos compartilhar, Senhor, esta palavra. Prepara, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos e os que vão ouvir através destas gravações. Pai, que nenhum destes que o Senhor me tem dado para pastorear, juntamente com os meus amados irmãos, pastores e obreiras desta obra, que nenhum de nós, Senhor, fiquemos para trás, mas que todos sejam preparados, Pai, em santidade, em santificação, para aquele dia glorioso do arrebatamento. Ó Deus, prepara também os que estarão ouvindo essas gravações, a tua igreja de um modo geral, Pai. Eu quero te pedir isto em nome de Jesus, para que, Senhor, o teu povo não seja deixado para trás. Ó Deus, que o temor do Senhor, que é o princípio de tudo, esteja no coração de cada irmão, de cada irmã. É a minha súplica e oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus disse em Isaías 66, 2, última parte: mas eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito, que treme da minha palavra. Você quer ser arrebatado, irmãos? Leve a palavra de Deus a sério. Que Deus te abençoe.